Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Piche Sofia. Hoje estamos aqui para adentrar no campo prático da gnose, a morte mística. A morte é um dos 3 fatores da revolução da consciência. No entanto, sei que esta morte não é a morte em si. E como funciona a morte mística? Então, como nós estudamos no último episódio em relação à morte, e você comentou sobre que é um dos 3 fatores, né, da revolução da consciência, que é o morrer. Esse fator morrer, ele está diretamente ligado aí com os nossos pensamentos. Então, dentro de um desdobramento, ou seja, dentro desse mundo mental nosso, desde lá do princípio, onde nós podemos pegar até Adão e Eva nesse contexto, né, para explicar, vai surgindo uma criação. Então dá para nós colocarmos até para se entender melhor como o Adão e a Eva. Então nós vamos criando esse Adão e Eva, claro, eles numa questão de energia positiva e negativa, gera-se a mente, né? O racional e o emocional. Então cria-se o que nesse mundo mental? Pensamentos. Então, claro, esses pensamentos eles vão se proliferando, eles vão crescendo. E todo desejo alimentado dentro dessa mente, ele vai crescendo como se fosse uma pessoa aqui nesse plano físico, como uma criança. E conforme essa criança vai crescendo, nós vamos alimentando com esse, através do desejo pelo qual ele foi criado, só que de alguma forma, esse pensamento ele começa a se revoltar contra o próprio Criador. Que na gnose nós chamamos, né, do eu. Ou seja, o id do Freud, ou seja, são comportamentos que infringem leis. E se tem um comportamento ou algo que infringe alguma lei, é porque alguém que aqui dentro não está aceitando, claro, essas leis. Aí nós precisamos fazer o quê com esse pensamento? Eliminá-lo. De princípio, como de uma forma inocente, nós estamos alimentando vários pensamentos aqui dentro, e em um momento ou outro isso vai deixar nós em um desconforto. E, diante desse desconforto, nós precisamos eliminar esse comportamento, esse pensamento. E aí que adentra a morte mística, que é o quê? Né? Não é uma morte física, e sim uma morte psicológica. Onde nós vamos pegar esses comportamentos e vamos eliminá-los. Claro que para eu fazer isso, primeiro eu tenho que investigar, perceber que tem alguma coisa que está, vamos colocar assim, de certa forma, me prejudicando, para cortar o quê? O alimento dele. Assim como nós alimentamos, né? Vamos pegar um vício, por exemplo, né, do álcool. Ninguém vai começar a tomar uma bebida alcoólica, nossa, que gostoso, ela não tem um gosto prazeroso, mas com o tempo aquilo vai ficando prazeroso. E ao mesmo tempo aquilo começa a prejudicar, aí eu preciso fazer o quê? Cortar. E para cortar, o que acontece? Gera-se um sofrimento. Esse sofrimento é uma rebeldia desse pensamento lá dentro que não quer morrer. E aí que nós, né, adentramos na morte desse pensamento, pedindo para quem eliminar? Algo maior. Ele seria a consciência. Então, na gnose, nós trazemos a mãe divina nesse contexto, que é para ir eliminando esses pensamentos. Claro que tem que ser por vontade própria, a gente traz, né, um padecimento voluntário, ou seja, eu não quero mais me comportar dessa forma. E para eu não me comportar mais dessa forma, eu preciso eliminar esse pensamento que me faz ter esse comportamento. Então, pedindo para essa mãe, né, ela elimina. Só que tem que ser um pedido, claro, consciente. Aí isso funciona. E essa mãe, essa natureza, essa nossa mente que nós vamos conscientizando, nós vamos purificando. Então, essa parte nossa que nós, até usar o termo aqui, intoxicamos aí com o passar do tempo. Então,
Até é legal o link que o Aracides trouxe do outro episódio que nós tivemos, que é justamente essa a função, inclusive, desses momentos que a gente está construindo aqui. E quando nós falamos lá sobre a questão da morte física e quando vem para uma nova existência. Então, a gente se perceber como que nós estamos nessa existência, o que nós temos agregado aqui dentro. Até tem algumas linhas orientais que chamam os egos de agregados psíquicos. Se é algo que está agregado, está ocupando espaço, está pesando. Tanto que tem até essa ligação do pensamento como se fosse um pesamento, porque está pesando algo. Se está tendo esse peso, é porque tem infrações de leis. Então, a morte mística, que também é chamada de morte em marcha, morte do pensamento, enfim, morte psicológica, ela se apresenta como uma possibilidade para que eu me depure. Nós fomos desenvolvendo esse desejo de sermos Deus, porém de uma maneira bem infraconsciente. Aí que vem até a palavra infrator, infringindo essas leis. E tudo isso foi pesando em forma de karmas, em forma de doenças e assim por diante. Então, a partir do momento em que a gente busca eliminar, não será com a mente que a gente fará essa eliminação. Será sim com o que o Aracides mencionou, que é essa consciência, que tem uma simbologia muito grande da Mãe Divina. E precisa realmente desse trabalho bem atento para que tenha essa eliminação. No começo, quando a gente aprende a fazer essa morte mística, é algo muito mecânico. A gente vai tão somente fazendo ela, mas é válido como uma forma de um treinamento. Mas eu ainda estou treinando, não se tem uma consciência. Chega um momento em que eu começo a me perceber, a ter uma autoobservação maior, me analiso, e aí eu consigo, de fato, fazer essa solicitação à minha consciência, à minha Mãe Divina, para que se tenha essa eliminação. Porque não basta tão somente eu pedir. Eu preciso pedir, fazer essa solicitação, mas ao mesmo tempo me observar para que vá tendo esses cortes devidos. Exato, e até a questão, trazendo por experiência própria, quando a gente fala de um pai interno, uma mãe divina, a questão do filho, essa tríade parece tão distante, né? Que, meu pai e minha mãe se afastaram de mim, eu estou sozinho. Na verdade, é nós que se afastamos, né? Então, essa tríade, ela existe dentro de nós aqui e agora. O nosso pai está todo instante, né? Dando as direções, e a mãe trazendo esse caminho, dando o sustento para nós. Porém, a gente não se conecta com essa mãe, não se alimenta dessa consciência. E fica o filho perdido no mundo. E criando, como o Aracides citou, o Lincoln também trouxe, todos esses agregados. E dentro dessa criação, cada agregado, cada vez que pensamos, vai criando mais e mais sentidos para que eles, dentro de nós, façam o consumo dessa energia e tenham essas vidas. Até o ponto que vai virar uma loucura dentro da nossa cabeça, dentro dessa questão mental, porque é tanta gente que criamos que chega a um determinado ponto, até onde vai essa expansão de pensamentos? E aí precisamos começar a se auto-observar, que é a primeira prática gnóstica. Para depois, se auto-observando, né, que observar é o fora, auto-observar é dentro, você começa a prestar atenção. O que cada um desses seus filhos estão pedindo? Para que vai servir isso para mim? Essa criação, por que eu criei tudo isso? Na verdade, essa criação é importante, porque dela você vai extrair o teu conhecimento. Todos os agregados, eu ou egos, que é o montante dessas junções, eles trazem o ensinamento, eles são os treinadores. Quando você começa a perceber isso e começa a extrair, saborear tudo o que eles estão trazendo para a gente, aprendendo, a gente começa a ir eliminando. Então, essa eliminação começa mecanicamente, como o Lincoln falou, porque você está no processo de aprendizado, vai começar a eliminar mecanicamente até um ponto que você se conectar com essa mãe, com essa alma divina, essa consciência,
aí vai se dissipando a todo instante e você vai se tornando essa própria mãe. Claro que tem estágios para que isso aconteça, né? Mas aí a gente entende o que é essa morte mística. Morre em mim o que não é a minha pessoa. Sim. Toda essa existência morre para realmente você chegar ao ponto de entender quem você é, a ser humano. Aí é um ser real. Até quero aproveitar aqui, mano, pegando essas falas e trazer as estruturas, né, que não, o Freud traz as estruturas ali, falando sobre o superego, o ego e também o id. E é claro que na psicologia acadêmica não se fala de um infraconsciente. Então é como se eu pegasse o superego, você ser consciente, o ego, né, esse pré-consciente, o id e o in, mas ele tem um infra. E na gnose também tem, né, estruturas aí, ou seja, são estados de consciência, onde o mestre Samael traz falando-se sobre a eicásia, sobre a pistis, também sobre a dianoia e sobre o nous, que daí seria uma consciência supra. E tudo isso se relaciona com o nosso dia a dia. Então, dentro desses quatro estados de consciência, se descreve também esse consciente, né, esse pré-consciente, esse inconsciente e também o infraconsciente. Onde nós precisamos ir eliminando, né, dentro de escalas, claro, dentro do desenvolvimento de cada um, e chegar nesse estado novo, estado de consciência. E para se fazer isso, é claro, a consciência, né, como sendo algo já pronto, aí adentra, né, pegar a estrutura do Freud, o superego, como se fosse a consciência, aí o ego é essa mãe. E essa mãe que consegue levar esse filho para o pai. Então esse inconsciente é como se fosse o filho saindo do inconsciente, entrando num pré-consciente, nesse estado ainda não real da coisa, mas percebendo que existem leis, né, que é o princípio da realidade, aonde quando ele percebe que está cometendo infrações, aí ele deixa de praticar essas infrações. E aí que está dentro dessa nossa morte mística, que é essa eliminação. E é claro que daí esse id, ele precisa começar a vir para esse pré-consciente, ou seja, para esse ego, e esse ego encaminhando. Por isso que nós colocamos a petição para a Mãe Divina. É para ela nos manter nesse princípio de realidade. Ó, está acontecendo isso, então eu preciso melhorar para eu poder viver de uma forma realmente consciente. Então as pessoas, né, que nós conhecemos e que estão vivendo problemas, sejam eles quaisquer um, é devido a infrações de leis. Quanto mais infrações eu cometo, mais complicada fica a minha vida. A pessoa, eu quero melhorar, eu quero ter paz, então pare de infringir leis. Mas o sistema, não tem nada, somos nós que estamos querendo fazer com que o mundo, no sentido, claro, bem do pensamento, se comporte da forma que eu quero para eu ficar bem. E, claro, aí que o Freud traz até com um olhar de um superego que intimida, que é agressor, que reprime. Por quê? Porque ele está olhando ainda para leis, porque o Freud ainda não olhou para essa consciência, ele olhou para as leis como se fosse esse pai. Não, esse pai ainda é a mãe. Porque quando entra no pai não tem leis, é a própria lei. E até o estudante pode ser que se pergunte, tá, mas e como é que eu faço? Como é que eu peço para a minha consciência para que ele tenha essa eliminação? Inclusive já temos alguns episódios anteriores, a gente falou brevemente sobre essa morte mística, mas recapitulando, quando eu me deparo diante de um defeito, de um pensamento, de um vício, de qualquer questão que não é o ser, eu peço para a consciência, minha Mãe Divina, elimina esse pensamento, ou elimina esse defeito, esse vício. O pedido precisa ser o mais sincero possível. E voltamos ao ponto, não somente um pedido. A gente precisa entregar já para a Mãe Divina um extrato daquilo que eu refleti acerca desse defeito que eu flagrei, dessa dificuldade que eu estou tendo,
para que sim ela elimine, porque quem é ela senão, como o Sidney mencionou, a minha alma divina. Ela não está fora. Eu vou me tornando, conforme eu trabalho, eu vou me tornando essa mãe divina. Não, porque não pegando, Lincoln, aproveitando aqui que você está, né, trazendo isso, de olhar para um arrependimento, né, como filho que aprontou alguma, de chegar, mãe, Sim. olha, eu quero melhorar. E até a questão, porque se você fica trazendo imagens da Mãe Divina e tal, você começa a jogar pro externo de volta. Então o pessoal foge, daí fica vangloriando quadros, imagens, isso e aquilo, né? Tem um sentido, uma conotação, mas o que realmente está aqui dentro. Aí mesmo que você olhe para fora, você sempre remete a essa consciência interna. Senão você fica atrás de um Deus fora, atrás de uma mãe fora, atrás de tudo. Não, tá tudo dentro. É aqui que a gente tem a saída, né? E dentro de tudo isso a gente sabe que todos esses agregados, morrendo, a gente vai resgatando essas consciências, esses fragmentos crísticos que eles levaram e usam para sobreviver. Então criou, aí você vem extraindo de volta, é o filho pródigo, né? Ele sai fazendo um monte de erros, mas quando se toca, se arrepende, como a gente falou, ele faz o retorno ao pai e a mãe auxilia ele no caminho. Então tem todo esse contexto. No mundo, da mesma forma, se todo mundo que morresse na morte que a gente citou em episódios anteriores, morresse e tivesse tudo resolvido, deixava de retornar para cá, para esse mundo. E dentro de nós, da mesma forma, cada ego que for morrendo de verdade e saindo, você vai deixando essas existências em quem você não é para realmente nascer o Cristo que é o real. Sim, e para quem ainda não conhece, nós, né, junto com o Lincoln aqui, nós gravamos episódios do livro Nascido de uma Virgem, onde ali, né, nós estudando ali, analisando e trazendo, né, a público quem que é essa Virgem, né, como o Sidney vem colocando, o Lincoln também, né, a gente vem falando aqui de uma morte mística, é para purificar essa natureza, essa mente, para que nasça esse Cristo, né, no coração do humano, e daí vem toda uma transformação de um ser humano. Sim, inclusive, já que você comentou a respeito, os estudantes podem acessar esses vídeos, já estão no canal, foram inclusive os vídeos que deram início a esse canal, bem como episódios no podcast no Spotify e outras plataformas. Sim. E é interessante, você comentou sobre esse início, né? Quando a gente começa a fazer essa prática, é interessante observar que bem no começo mesmo é o próprio ego pedindo para ser eliminado também, né? Ele vem quando você ainda não tem essa conexão mais a fundo com essa mãe divina dentro da gente, a gente você percebe que é um próprio ego pedindo para ele ser eliminado ali naquele momento. Então tem esse jogo também. É o que acontece no mundo, né? Um querendo eliminar o outro que está roubando e tal, mas é tudo um aspecto dele mesmo. Aí eles começam a entender essa questão dessa morte. Ela inicia dessa forma. Mas é aquele contexto de você iniciar e começar na auto-observação. Eu vou prender você que você roubou, mas eu não tenho provas. Você matou, eu não tenho provas. Quando você começa a fazer uma investigação, mas não fora, dentro, você começa a ver. Aí você pegando ele no ato que você está se policiando, aí você traz ele para o banco dos réus. Aí você faz a condenação dele. Mas fora isso não tem como. Funciona tudo micro e macro da mesma forma. Exato. Ele precisa de indícios, ele precisa de apontamentos que tragam ele ao ponto que está cometendo o ato, em flagrante. E aí que nós percebemos que medicamentos, né, as surras que as crianças levam, ou as punições que as pessoas sofrem, elas não resolvem. Porque simplesmente, ou basicamente, o que acontece? Uma repressão de algo lá dentro. E nós precisamos fazer o quê? Ter essa compreensão. Então, como essa mãe dentro de nós precisamos acolher esses pensamentos no sentido de fazer com que eles criem uma consciência e parem de cometer esses erros. Porque, ao contrário, a gente vê o que hoje no mundo? Né? Medicamentos, né? Principalmente assim, a gente percebe muito, hoje está muito na moda, o TDA, o TDAH, e várias outras
doenças aí que as pessoas vêm trazendo e rotulando e querem resolver o quê? Com Ritalina, com medicamentos para deixar essa repressão, continua essa repressão. E para separar, melhor, para corrigir isso, sanar isso, precisa fazer o quê? Eliminar aquilo que está afligindo, ou seja, essa causa. Então não tem como eu deixar de ser um sujeito hiperativo, a não ser eliminando aquilo que me faz ser um sujeito hiperativo, que é o quê? Eu não consegui dar conta da minha psique aqui, deixar que os pensamentos tomem conta. Então, assim, é de momento assim, urgente, né, que os pais percebam que eles precisam passar algo para os filhos para que eles trabalhem com essa eliminação. E principalmente crianças, assim, que o fato de elas terem uma conexão, eu posso dizer assim, mais sutil com essa divindade, isso funciona até melhor, tá? Que eles precisam de um conhecimento para fazer isso. Se eu não tenho conhecimento, como é que eu vou eliminar um pensamento, sendo que eu não percebo, eu não vejo ele? É o mesmo que eu sair caçar e vou dar tiro, né? Para qualquer lado, sem eu olhar para, né, para a presa ali que eu quero, né, apanhar ela. É interessante porque você vai direcionando, né, dentro, porque hoje, como não tem uma consciência, eles estão vivendo da forma, né, sem um caminho, sem uma direção, porque falta alguém, falta uma consciência, uma regência. Até vem ao ponto aqui de lembrar, né, que você precisa levar esse ensinamento a todos os rincões da Terra. O pessoal olha para fora, então olha para dentro. Você levar para todos esses seus agregados esse conhecimento dessa parte crística, apontar o caminho para eles e fazer com que eles retornem, trazendo toda essa energia agora, né? Se tornando o próprio Cristo, que é o Cordeiro, que tira o pecado do mundo, é cada um deles se entregando a uma causa maior, a essa causa de consciência. E do contrário, se eu não faço isso, eu vou querer anestesiar. Aí vem a medicação, aí vem os vícios como um todo, ou como o Aracides mencionou aí, essa questão com as crianças, o excesso de telas, que os adultos também acabam tendo, mas esse excesso de telas é o que a criança está se movimentando, ao invés de eu trazer uma orientação do que está acontecendo, eu vou lá e coloco tela para ela ficar anestesiada, mas ali eu vou criando mais e mais pensamentos. Mais tarde essa criança está com algum transtorno de ansiedade, de falta de atenção, justamente por conta daquilo que não foi trabalhado internamente. É até importante, né, pegando esse gancho que você colocou, porque dentro de nós, como temos nossos filhos, quando eles vêm incomodar, pedindo a atenção, nós desviamos e deixamos eles fazer o que eles querem, damos brinquedos. E a natureza também dá brinquedos para nós. E a gente fica com os brinquedos e esquece do que realmente está sendo feito, né, o que precisa ser feito. E uma hora vem a conta, por isso que vem o medo. Aí vem o medo da morte, mencionado no episódio anterior, que tá tudo interligado, justamente porque existe o pensamento. Então, só para reforçar, né, por que precisamos morrer misticamente? Então, a vida, né, quando ela tá prazerosa, ela tá boa de se viver, tô viajando, tô feliz, tô com saúde, tá tudo dando certo. Tem dinheiro? Sim, ou seja, alegria, sorte e o restante aí vai funcionando. Não tem por que eu morrer misticamente, porque tá tudo bem. E principalmente as pessoas que chegam até esses estudos, eu sei que são pessoas que de alguma forma estão passando por algum tipo de sofrimento e querem buscar o quê? Uma saída. E geralmente as pessoas buscam, até como o Lincoln, né, o Sidney, acabaram trazendo de alguma forma ali esses anestésicos, até eu coloquei a questão dos medicamentos. Eu vou buscar alguma coisa para anestesiar, daí vem bebida, drogas, enfim, vem essas coisas. E também percebe que isso não colabora, ou seja, não ajuda e posso dizer assim que piora as coisas. Aí, por que, né, precisamos morrer? Porque se... No caso psicologicamente, nessa morte mística. Porque se não tiver essa morte, o comportamento, ou seja, esse sujeito que nós alimentamos lá dentro de vícios, aí que a gente pode trazer os 7 pecados capitais e
vai ter que morrer cada um deles. Por quê? Porque são eles aí as causas desses sofrimentos que nós tentamos impedir fazendo o quê? Fugindo. E por que não, né, trazer nesse momento a própria depressão? Porque a depressão é uma, das doenças aí que, né, você traz como algo aí mundialmente hoje está, pode ser assim, bem complicado, porque as pessoas, crianças inclusive aí, depressivas, por quê? Porque de alguma forma vem cobranças para se corrigir esses comportamentos e esses pensamentos, claro, eles não querem, eles vão fazendo o quê? Fugindo. Aí eu vou fazendo o quê? Me isolando de alguma forma. Aí um depressivo, claro, para ele realmente começar a sair dessa sombra, ele vai ter que começar a eliminar essa sombra, ou seja, começar a eliminar esse pensamento. Então, né, para você, assim como nós também, né, que praticamos aqui a morte mística, e eu sei, né, nesses vários anos que eu estudo gnose e pratico a morte mística, eu sei que funciona. Então, o que a gente traz para quem está aí, né, nos ouvindo, nos assistindo, é que realmente precisa colocar em prática para que isso nos deixe numa paz. Então, as pessoas buscam a paz, aí eu vou ter que eliminar o quê? Essa guerra que está dentro de mim, ou seja, esse conflito, esse batalhar dos opostos, ou seja, esses pensamentos. Quando a gente começa a fazer algumas analogias, se torna mais fácil compreender algumas coisas. Se eu tenho um filho e ele tem um determinado comportamento que está infringindo alguma regra, alguma lei da casa, por exemplo, e eu não corrijo isso imediatamente, ou às vezes até estimulo, a criança fala uma coisa e eu dou risada, estou estimulando. O que vai acontecendo? Vai se intensificando esse comportamento na criança, até que uma hora eu não dou conta, até como alguns pais, dentro de um contexto clínico, psicológico, acabam trazendo que não dão conta de lidar com algumas situações. Agora, fazendo essa analogia, trazendo para dentro de nós, conforme vão surgindo pensamentos que nós mesmos criamos, nós não nos auto-observamos. Vai chegando um momento em que vai se intensificando. A gente pode ver um exemplo simples disso no vício. Ele vai se intensificando, porque não se tem uma eliminação. Então, por que a gente precisa praticar a morte mística? Para que nós possamos chegar num estado de seidade. Para que nós possamos chegar a Deus e nos tornarmos Deus. Mas isso só será possível à medida que a gente ter sabedoria. O pensamento ele é necessário quando nós transformamos ele, que a gente já citou em outros episódios, nessa lenha para uma fogueira. Se não tivesse o pensamento, que lá atrás foi necessário ser criado, a gente seria tão somente um elemental vivendo no Éden. Então veio essa criação, agora nós estamos diante dos nossos olhos, a gente está com o resultado daquilo que nós criamos, e agora é hora de retornar. Aí entra o filho pródigo. E esse retorno só vai acontecer à medida que a gente vai eliminando aquilo que não é o ser. Exato, porque você pegar esse contexto, você está falando, nós somos criadores no micro, né? A gente está criando o nosso mundo e tem que dar conta desse mundo. Mas se olhar hoje no contexto, o que a humanidade em si toda está fazendo para realmente eliminando ou entendendo, compreendendo tudo isso? A gente não vê essa questão vindo, né? O pessoal, na maioria, tá em mídia, internet, que a gente vê e tudo mais, ou negócios, eles querem cada vez mais se sustentar financeiramente, como ganhar dinheiro, como ter o primeiro milhão, isso, aquilo, quero ter casas para alugar, quero ter investimentos. Agora, ele só está preparando o quê? Um gatilho para ficar mais amarrado na natureza, e a natureza sabiamente sabe disso e vai se alimentando deles. Porque isso tudo ele vai morrer, como a gente falou da morte, vai sumir, isso vai ficar e vai retornar, e só vai agregando mais problemas. Agora, ao ponto de que a pessoa realmente quer morrer misticamente, que é a morte de instante a instante, que é a morte em marcha, como se chama, né, dentro da gnose,
é realmente ele já ir se preparando e vencendo a morte a cada instante, a cada minuto, a cada segundo que passa. Sim. Porque esse resto a gente já sabe, a gente já veio muitas e muitas vezes para cá. Se fosse a salvação, o dinheiro, as finanças e ter esse sustento, estaria tudo resolvido. Sim. Mas a gente vê que quanto mais tem, mais quer. E quanto mais chega a um patamar, né, de ser o mais rico do mundo, o que adianta se ele não consegue, né, ter essa consciência, algo que está além do tempo? E os Ele sofrimentos continuam, hein? Que continua. é tudo ilusório, né? É um ilusório, e é esse ilusório que faz movimentar a natureza dando brinquedos. Sim. E a gente vai nos brinquedos e vai... Perde tempo. Como elemental, o Lincoln falou que, né, na questão de elemental, mas somos elementais ainda. A natureza fala, vai juntando dinheiro, vai plantando isso, vai fazendo aquilo. E inconscientemente vai fazendo um ciclo e ela se alimentando. Sim, e um bom exemplo, principalmente para quem tem filhos, eu chegava em casa todo dia trazendo um chocolate para o meu filho. Aí eu vou trazendo, aí vão se passando os anos, aí de repente meu filho começa a ter problemas, né, em relação ao açúcar, essa parte aí que dá prazer, né, pro filho, né, que tá ligado aí ao chocolate. E, né, porque não colocar uma diabetes. E aí eu preciso parar de dar esse chocolate pro meu filho. Mas aí, o que vai acontecer? Vai ter um sofrimento. Por quê? Porque todo dia eu estava trazendo e de repente eu não trago mais. Então, o nosso pensamento é a mesma coisa. Nós vamos alimentando, vamos dando aquilo que ele vai pedindo. Aí chega no momento que ele começa a me prejudicar, porque vai somatizando de alguma forma, né? Assim, essa questão de uma dependência. E aí vem o dito sofrimento, que é necessário. Mas depois que passa, aí nós ficamos livres, né, disso. O problema é que nós, pela dor desse prazer, de não alimentar mais aquilo, nós ficamos nessa luta. Ah, não, só mais um, só mais um, só mais um. Então, aquilo não... Porque o pensamento em si, ou esse prazer inconsciente, ele é um poço sem fundo. Sim. Então, por isso que um momento ou outro a gente tem que pegar e dar fim Ele nisso. nunca vai estar satisfeito, né? Porque quanto mais você alimenta, mais ele quer. Mais, Então né? você tá mais reforçando Sim. aquele comportamento. Aí vem aquela frase que fala, né? Quando Deus quer castigar um homem, ele dá muita coisa para ele, né? Dá aquilo que ele deseja, né? Dá o desejo. E aí ele, com o próprio desejo, se enforca, né? Exato. Mas e a vida? Como fica praticando a morte mística? Acredito, Amanda, que essa tua pergunta aí, ela traz uma relação, ou melhor, uma ligação aí com essa parte do desprazer. Porque enquanto nós estamos usufruindo aí da natureza, do mundo e das coisas boas, né, como a gente faz, então a vida nossa ela tá maravilhosa, ela tá de alguma forma, até que as pessoas colocam assim, até como uma felicidade, que tá tudo dando certo. Mas a partir do momento que as coisas começam a acontecer de uma forma contrária, ou seja, vem esse desprazer, aí começa-se todo um processo aí de, vamos colocar assim, pagar as contas, né? Então essa morte mística é justamente nesse momento que a gente começa a utilizar ela. E aí essa morte mística, ela, de momento, assim, quando a gente começa a cortar os prazeres, nossa, parece que não tem mais sentido essa vida. E claro, o sentido a gente busca realmente nesses prazeres. E eliminando o pensamento, daí nós começamos a perceber realmente um objetivo nessa vida. Então a vida ela vai realmente se transformando e a gente, claro, dentro desse objetivo nós vamos nos autodirecionando, fazendo essa lapidação. Então a vida, aí a gente começa realmente a viver uma vida. Porque antes disso, a gente está tão somente num sonho, alimentando outros sonhos. Buscando esses inúmeros sentidos para a vida que a gente já mencionou em outros episódios. Sim. Exato. E esses sentidos, a gente sabe que são nossos agregados, nossos eus, que estão ali usufruindo da nossa energia,
é para se alimentar e se procriar. Enquanto a gente não adentrar e começar a eliminar eles, para realmente ir atrás do objetivo, como o Horacito citou, a gente vai ficar nessa idas e voltas, nessa roda cessante, né? Incessante da natureza. E até a vida num contexto mais profundo, a gente precisa perceber que ou melhor, somente se vive quando a gente está num nível de consciência, quando a gente tem uma consciência. Diferente disso, enquanto pensantes, ou uma forma de raciocínio, nós estamos vivendo um sonho. Então, tem vários relatos aí dentro, até o próprio Jung, nesse sentido, ele traz, né, um contexto na literatura, os Sete Sermões aos Mortos, onde ele relata justamente uma fase onde Jesus, depois da ressurreição, ter voltado e ensinado, né, os discípulos. Que nós, claro, na Gnose, nós temos a Piste Sofia, onde relata tudo isso. Mas por que esses sermões aos mortos? Porque há um olhar consciente. Quem não tem consciência está morto. Sim. E é exatamente essa questão, né, que a gente vai falar no episódio sobre a questão da Semana Santa e tudo mais, onde retrata justamente a morte mística de Jesus, o Cristo, que vem trazendo todos esses agregados até a junção das 12 partes e assim finalizar, né, com o nascimento do Cristo e a morte da persona Jesus. Interessante, e aproveitando essa tua fala, nós vamos abordar no próximo episódio sobre a morte mística de Jesus, que é o especial da Páscoa. Então, espero que vocês nos acompanhem no próximo episódio e curtam o nosso canal aqui no YouTube. Até breve, paz inverencial. Paz inverencial e até breve. Paz inverencial, até breve. Paz inverencial e até breve.